O nosso boletim da manhã de hoje tem notícia com relação aos ingressos para o jogo contra a LDU, jogo de volta da Copa Libertadores da América, fase de quartas de final. São Paulo anunciou o cronograma e o preço dos ingressos para a partida contra a LDU, jogo que acontece no dia 25 de setembro, às 7 horas da noite. Tá aqui na tela, ó, todo o cronograma certinho. Peraí que hoje tá saindo, hoje a plataforma tá difícil, viu? Que a imagem sai do nada. Mas enfim, a gente segue por aqui. Vamos lá então, como que está o cronograma para essa venda de ingressos? Lembrando que o clube aumentou o preço dos ingressos para a partida, em alguns setores o aumento foi de 100% comparado ao jogo das oitavas de final. Eu já adianto que é uma decisão terrível, quero saber a opinião do JP também, mas antes vou passar aqui o cronograma aqui, o preço dos ingressos, melhor dizendo, né? Na arquibancada norte, Ório, 150 inteira, 75 a meia entrada. Sul, Diamante Negro, 250 inteira, 125 a meia. Leste, Lacta, 300 a inteira, 150 a meia. Oeste, Ouro Branco, 300 a inteira, 150 a meia. Cadeiras superiores. Superior Norte, 350 a inteira, 175 a meia. Superior Sul, 500 reais a inteira, 250 a meia. Especial Leste, 800 a inteira, 400 a meia. Especial Oeste, 800 a inteira, 400 a meia. É bizarro colocar esse tipo de preço, pensando que já tivemos um Morumbis, que do lado de fora foi espetacular, é verdade, contra a equipe do Atlético Nacional, mas dentro foi longe do que a gente está acostumado em noite de Libertadores, tá? Dentro foi longe. E aí, qual que é a sua decisão? Em vez de trazer o público de volta, lotar o estádio e valorizar o torcedor mesmo, né? Valorizar a força do torcedor, que é essencial para o São Paulo passar de fase, é essencial para o São Paulo passar de fase, e foi essencial para o São Paulo passar de fase contra o Atlético Nacional também. Você vai lá e joga o preço lá para cima. Olha isso, gente. 800 a inteira. Pode ser cadeira. Vou falar, mas é na cadeira. Não justifica. 800 reais a inteira numa cadeira. 400 reais a meia. Isso não existe, gente. O Felipe Mascara até fala aqui, ó, nem contra o Botafogo no passado foi esse valor. Isso é bizarro. Isso aqui é bizarro e, para mim, não tem qualquer tipo de explicação que seja justificável para colocar esse tipo de preço num jogo em que São Paulo vai precisar dessa torcida, um jogo em que poderia ser valorizada a presença do torcedor por meio de um preço um pouco mais acessível. Falar, torcedor, você que esteve do nosso lado durante todos esses momentos difíceis, esses momentos complicados, agora no momento que precisa da sua força, um momento legal, um momento de quarta de final de Libertadores, joga o preço lá em cima. Pelo amor de Deus, não é muita burrice, mas também é muita canalice junto. O que você acha, JP? Bori, eu vou deixar um dado estatístico aqui, uma conta matemática, tá? Para vocês terem uma dimensão. Vamos falar de arquibancada leste? R$300, com a taxa vai para 330. Isso é 20% do salário mínimo. 20% do salário mínimo é o que o São Paulo tá cobrando no ingresso de um jogo. Um jogo de futebol, um jogo muito importante, claro, mas não é final, não é nem a semifinal da Libertadores ainda. Quartas de final de Libertadores. Num horário horroroso, inclusive. Que o primeiro desafio do torcedor antes dos preços seria chegar no estádio, né? Porque 7 horas da noite, para quem mora em São Paulo, para quem vem de fora, é horroroso, né? Para não falar o palavrão. Tem isso ainda. Para não falar o palavrão que eu pensei em falar aqui sobre o horário desse jogo. Agora, cara, aonde vivem os dirigentes do São Paulo, os caras responsáveis por colocar esses preços? Eles sabem a realidade que está o país? Eles sabem a realidade do público que frequenta, que é fiel ao São Paulo, e aí que vai, independente se é Libertadores, se é Campeonato Brasileiro, se é Campeonato Paulista, porque o cara que consegue ir no Campeonato Paulista, o cara que vai sempre no Paulista, que vai no Brasileiro, vai em jogos que o pessoal que provavelmente vai nesse jogo não aparece, né? Porque aí também é muito fácil ser torcedor de Libertadores, né? Porque aí o preço que tá colocado esse ingresso é para quem tem dinheiro, né? E quem tem dinheiro geralmente não vai sempre assim, né? Tem uns que vão, né? Muitos, inclusive, vão, não vou generalizar, mas o torcedor que vai no Paulista, que tá ali tomando chuva, que tá passando frio, que, cara, toma sol também de 40 graus na cara,
Será que ele vai conseguir nesse jogo? Eu acho muito difícil, Boni. Eu acho muito difícil. Então, assim, esse preço é inacreditável. Na verdade, eu não vou nem falar inacreditável, porque é algo a se esperar da gestão do São Paulo dos últimos anos. Não é surpreendente. Infelizmente, não é surpreendente. Mas ainda assim é revoltante. É ridículo. Como o Boni descreveu muito bem, né? Além de burrice, é canalice. É canalice. E assim, Boni, se você tiver a imagem, quero aproveitar, porque aí fala, é só assinar o sócio torcedor. Boni, você tem a imagem aí do preço do sócio torcedor, que inclusive é algo colocado em contrato, que o sócio torcedor, por exemplo, o plano diamante, que já é uma bala, que já tá 250 conto, R$ 250 para você ser sócio diamante hoje, na renovação, é o seguinte, meu amigo, que você tem lá, 30 centavos por jogo. Tem a imagem aí, Boni, de quanto vai custar para o sócio diamante esse jogo? Ó, deixa eu colocar aqui. Já abri aqui. Vou até colocar, porque depois tem as datas, né, de compra de ingresso para quem quiser comprar. Mas olha isso aqui, ó. Olha o diamante. 60, 50, 60, 160, R$ 100. Ou seja, o diamante, ao invés de ele ter praticamente 100% de desconto, que ele não tem de fato 100% porque tem os 30 centavos, mas é praticamente 100%. O desconto vai para 80%. 80% de desconto, ou seja, o diamante que já paga R$ 250 por mês de mensalidade para ter o direito ao ingresso a 30 centavos, ele vai ter que pagar R$ 60 nesse ingresso de arquibancada leste. Se ele quiser comprar a cadeira, qual que tá o preço aí, Boni? A cadeira leste? A cadeira leste para o sócio diamante, a cadeira R$ 160. R$ 160 para um cara que já paga 250. Então, assim, meu amigo, é bizarro o que faz a diretoria do São Paulo em relação a preço de ingressos. Isso é um tapa na cara do torcedor que lota o estádio, que chega 5, 6 horas antes do São Paulo no estádio para esperar o ônibus, para apoiar desde a chegada do ônibus. A gente viu o que aconteceu contra o Atlético Nacional e antes disso, na fase de grupos, teve recepção contra o Alianza Lima, uma das maiores recepções da história numa fase de grupos de Libertadores. Enquanto tem time que nas oitavas de final da Libertadores, que eles resolveram falar que eles são os maiores times agora da Libertadores, mas está vazio em torno do estádio, faltando uma hora para rolar o jogo. O São Paulo contra o Atlético Nacional tinha torcedor lotando os arredores do Morumbis 6, 5 horas antes do jogo. E aí, qual é o agradecimento? Qual que é a recompensa que eles recebem? 300 conto na arquibancada, 800 na cadeira. Porque assim, fala, é só ir de arquibancada. E o cara que é idoso, o cara que vai, de repente, com um filho que tem alguma deficiência ou que tem algum problema assim com uma lotação de arquibancada, precisa estar num setor um pouquinho mais tranquilo. Lembrando que os torcedores do PCD já tiveram problema no último jogo. Pois é, que eles não estavam conseguindo ver o jogo. Simplesmente, eles chegaram no setor e não conseguiram assistir o jogo. É simplesmente assim que o São Paulo trata o seu torcedor PCD, o torcedor num geral. Então, assim, cara, é bizarro o que faz a diretoria do São Paulo. Desculpa até estender a minha fala aqui, mas é bizarro o que acontece com os preços dos ingressos. E aí você vai falar, muita gente eu sei que vai falar, vai quem quer. Tudo bem, eu entendo você falar vai quem quer, mas o torcedor do São Paulo é o cara que tá ali, não só nesses jogos de Libertadores, mas o cara tá sempre ali no Brasileirão também, tá na Copa do Brasil, tá no Paulista, e muita gente que tava nesses jogos aí não vai conseguir comprar o ingresso. E não só pela falta de prioridade na compra, mas também pelo preço que é colocado esse ingresso. Então eu sei, e provavelmente o Morumbi vai lotar, tá? Eu sei que tem torcedor que vai ter condições de pagar esse preço. Mas como é que vai estar o estádio, Boni? Como é que vai estar o clima do estádio? Será que é um torcedor que costuma ir para apoiar? É um torcedor que vai só para cornetar e só para xingar? Porque também é direito dele, tá pagando, ele pode fazer o que ele quiser. Mas será que não tem esse pensamento da diretoria? Vamos colocar ingressos caros em alguns setores? Tudo bem, eu entendo. Mas e na arquibancada? Que a galera vai para apoiar, vai para gritar o tempo inteiro. Como é que você coloca esse preço, cara? Não tem a menor condição. E aí chega lá, o São Paulo vai enfrentar um time que tem um fator casa muito importante. A LDU, além da altitude, tem uma torcida que faz muito barulho. Eles vão ser fortes demais dentro de casa. Eles são fortes demais. Então o São Paulo vai ter um desafio dificílimo no jogo de ida. E a nossa volta, como é que vai ser? Eles vão encontrar um ambiente hostil ou eles vão encontrar um teatro? Que é o que a gente sempre fala do Rival Verde. A gente sempre dá risada, que eles tem um teatro lá, que não é um estádio, é um teatro. Cara, com esse preço aí, nós vamos ter teatro também, Boni.
Essa é a realidade. Pode ficar bravo comigo, pode me xingar, pode falar que eu tô querendo lacrar, sei lá o quê, mas vai ser um teatro, Morumbis. É a realidade. É a realidade, vai estar um teatro. Vai estar um teatro mesmo. E não adianta depois vir bradar aos quatro ventos, falar que o São Paulo é o clube mais popular, sendo que essa mudança de perfil do torcedor no estádio, essa mudança de perfil do torcedor de São Paulo, esse fato que historicamente existe de o São Paulo abraçar a todos os públicos, não veio de você, presidente Júlio Casares. Então não adianta você bradar os quatro ventos, sendo que na primeira oportunidade que você tem de aumentar o preço dos ingressos, você coloca isso, R$300 o ingresso de arquibancada. Não existe isso, não existe isso, gente. E tem uns comentários aqui, ó, o Paulo Nobre, por exemplo, fala, imagina a semifinal. Exatamente, imagina se o São Paulo chega na semifinal, como é que fica? Vai ser o quê? R$500 a arquibancada? O Fábio Henrique até fala aqui, São Paulo está falido, não podemos esquecer, mas a solução é passar a faca no torcedor, no único cara que está ali sempre, o tempo todo, não importa a fase, não importa o momento, que não importa a dívida bancária, não importa chegar a passar de 1 bilhão a dívida, o torcedor sempre vai estar lá, essa a solução, passar a faca nesse cara. O Leonardo Nunes fala que também é um jogo atípico, tem que faturar. Cara, eu discordo completamente disso, gente. Eu discordo completamente. Respeito, se você é essa opinião, tá tudo certo. Mas, desculpa, não é passar a faca em um jogo, não é colocar R$300 em um jogo que vai resolver a dívida do São Paulo. Não é isso. Não é isso. E muito longe disso. Muito longe disso. E outra coisa, né, Boni? É um clima chato para o torcedor, que vai ser o 12º jogador, que poderia ser, na verdade, o 12º jogador do São Paulo dentro de campo num jogo importantíssimo contra a LDU em uma Copa Libertadores da América. Pode falar. Não, e outra coisa, né, Boni? Além né, da questão do ser um absurdo esses preços, ele fala aí, é um jogo atípico, tem que faturar. Sabe quanto que o São Paulo vai receber se for para a semifinal, Boni? 13 milhões. 13 milhões só pela classificação para a semifinal. Ou seja, será que não compensa ganhar 1 milhão a menos? Ou até, talvez nem chegue a isso, mas 1 milhão a menos, 2 milhões a menos que seja, na bilheteria, para ganhar mais na classificação? Porque, como eu falei, o São Paulo vai enfrentar um time fortíssimo dentro de casa. O São Paulo tinha que ter um ambiente hostil na volta para realmente ter o seu fator casa mais forte. E nesses preços vai estar um teatro. Então a força do São Paulo dentro do Morumbi, ela cai bastante sem o torcedor. Cai muito. E aí, para efeito de comparação, quartas de final do ano passado, contra o Botafogo, que é um time, inclusive, que naquele momento era muito mais forte do que a LDU hoje, né? Tanto que a gente foi eliminado, competimos muito e tudo mais, mas o Botafogo era o melhor Botafogo da história, era mais forte que a LDU. Olha o preço dos ingressos. Arquibancada Norte, R$100 a inteira, 50 a meia. Arquibancada Sul, 130 a inteira, 65 a meia. Leste, 200 a inteira, R$100 a meia. Oeste, também mesmo preço, 200 a inteira, 100 a meia. Cadeiras, cadeira superior norte, R$130. Cadeira norte, R$130 o ingresso inteiro. Nesse jogo está 350, esse jogo contra a LDU. Cadeira superior sul, R$400 a inteira. Cadeira especial leste, que foi para R$800 no jogo contra a LDU, estava R$500 contra o Botafogo. Já não é barato, mas são R$300 a menos. Então, cara, assim, é bizarro. E aí, trazendo, né, também a premiação da Libertadores, 13 milhões se o São Paulo se classificar. Então, não vale, será você, talvez, ganhar um pouquinho menos na bilheteria, abaixar o preço, pelo menos das arquibancadas, para que você consiga ter uma força do estádio maior e se classificar e receber um dinheiro maior com a premiação, e você estar numa semifinal de Libertadores, que também atrai marca, gatilhos de patrocínio, porque o São Paulo também tem gatilhos com o seu patrocinador, caso avance de fase na Libertadores. Então, cara, o São Paulo tem outros modos de ganhar dinheiro sem passar faca no seu torcedor. Porque o que me passa a sensação, Boni, é que o São Paulo não cumpriu o orçamento na Copa do Brasil e tá querendo descontar isso no torcedor na Libertadores. Porque o orçamento da Copa do Brasil previsto não foi cumprido. O São Paulo caiu nas oitavas de final, antes do previsto. Então me parece que a diretoria do São Paulo quer compensar essa perda orçamentária metendo a faca no jogo da Libertadores. E aí o torcedor, mais uma vez, pagando o preço. Mais uma vez o torcedor que já compra ingresso todo jogo, já compra camisa, já compra produto do clube, já tá ali sempre, todo jogo, apoiando. É ele que vai pagar a conta. É ele que sofre quando o time vai mal, é ele que sofre com eliminação, é ele que sofreria se o São Paulo fosse rebaixado no péssimo planejamento que foi feito esse ano, porque o São Paulo tá bem agora
graças ao Crespo, à torcida e ao elenco. Não é graças à gestão. A gestão errou. A gestão fez um planejamento terrível. Terrível para essa temporada. Então, se o São Paulo fosse rebaixado esse ano, quem ia sofrer é o torcedor. Os responsáveis, não. E aí, mais uma vez, o torcedor vai pagar, agora literalmente pagar o preço dessa gestão aí que, enfim, comete erro atrás de erro. E é muita falta de noção do que é. Até o que o Marcos falou aqui, ó. Imagina se o São Paulo vai mal em Quito. Tem que pensar nisso. E se o São Paulo perder de 1-0 em Quito? Pode ser, perder de 2-0. O torcedor vai se animar para ir no jogo da volta? O que poderia ser uma força na virada, numa possível virada, né? Não estou falando que é o que vai acontecer, não, nem quero que isso aconteça, óbvio. Prefiro que o São Paulo saia lá ganhando de Quito, já que saia com a classificação garantida. Mas e se precisar do torcedor no jogo da volta para uma virada? Aí vai exigir que o torcedor pague R$300 na arquibancada para ajudar o clube a se classificar? Brincadeira, né? É brincadeira. Bom, o Henrique Soares está perguntando aqui o cronograma de venda, o link, o cronograma de venda. Eu vou colocar aqui na tela, tá? O link é o mesmo de sempre. É o SPFC Ticket. O SPFC Ticket é o link da venda.